tudo bem, aluno? Você já me conhece, mas é importante lembrar, eu sou Renata Helena, pedagoga e a professora das videoaulas de língua portuguesa do 5º ano. E na nossa aula de hoje, o tema é gênero textual notícia. Esta aula foi muito pensada em você, da melhor forma para que você entendesse, conhecesse sobre esse gênero. Você já deve até ter ouvido falar, né? Já deve conhecer, mas é importante relembrar ou aprender. Então, Maria do Carmo e eu pensamos carinhosamente em como fazer você entender de uma forma bem legal. Venha comigo. Você já sabe também as suas dicas de aproveitamento da nossa aula. Vamos recordar? Tenha bastante atenção, realize as tarefas, faça seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Isto vai enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. Vamos contextualizar. Você conhece esse gênero textual? É um gênero muito presente no nosso dia a dia, mais do que a gente pensa, e é importante identificá-lo. Onde podemos encontrá-lo e como identificá-lo, né? Esse fato aqui, como identificá-lo, é muito importante para o aluno que está conhecendo vários gêneros textuais nesse período de escola. Então, vamos lá. Nós vamos ver um gênero textual notícia, a sua finalidade, para que ela serve, a sua estrutura e a circulação, onde é que ela circula. Vamos ler comigo este conceito. O seu pet, nesta primeira aula, ele traz uma notícia. Então, vamos reconhecer, né, aprender o que é, para identificar essa notícia lá. É um gênero textual discursivo, não literário, da esfera jornalística para divulgar com precisão informações sobre fatos reais, olha lá, importante, grifado, de interesses gerais presentes em nosso dia a dia. Vamos explicar o que é cada partezinha dessa aqui. O que é um gênero textual discursivo? É um gênero que necessita se expressar pela fala, pela informação, ele quer dizer de alguma coisa. Vários outros gêneros são discursivos. A narrativa, por exemplo, ela se expressa pela fala, ou escrita, ou verbal, ou oral, né? Ou não verbal, às vezes. Ele não é literário. Por que não é literário? Porque a literatura, ela aceita ficção, imaginação, o sonho, o deleite. E como ele é da esfera jornalística, ele é muito preciso, né, na informação real. E ele vem para divulgar coisas do nosso dia a dia. Então, vamos conhecer aqui. Na esfera jornalística, muitas vezes não se usa gírias, regionalismo, né? É uma linguagem mais culta. Então, vamos continuar aprendendo. Conhecendo melhor a notícia. Vamos lá. Ela contém os seguintes elementos: quem, o que, quando, como e porquê. Está falando de quem, o que alguém fez, quando isso aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Ela vem ilustrada com desenho ou com uma foto, uma fotografia. Muitas vezes ela tem gráficos e, se tem gráficos, tem legenda, não é mesmo? E a linguagem, ela é impessoal. O jornalista não emite a sua opinião. Na reportagem, que você vai conhecer bem, acho que no Fundamental 2, você vai conhecer e vai ver que o jornalista pode emitir a sua opinião.
Alguns teóricos dizem que é impossível o jornalista, mesmo que de forma bem oculta, não deixar claro o que ele pensa. Mas, a princípio, né, ela se estrutura assim. Então, ela obedece também à norma padrão da língua portuguesa. O que é essa norma padrão? É aquela que nós já falamos aqui, que ela vai obedecer à linguagem culta, formal, que é conhecida em qualquer estado de um país, é a língua mãe daquele país, e que ela não vai ter os regionalismos, gírias, as coisas mais coloquiais. Por quê? Porque é uma notícia que às vezes precisa ser identificada em qualquer lugar do nosso Brasil, por exemplo. Então vamos ver a finalidade das notícias. Olha só, ela tem a finalidade de ampliar conhecimentos, informar e formar leitores capazes de compreender, interpretar, selecionar e criticar os fatos e texto. Criticar, vamos lembrar mais uma vez, não é no sentido pejorativo, é também analisar, pontuar, refletir, opinar de forma também positiva, né? E como a gente vem falando aqui, a função da escola tem também toda essa função, fazer você interpretar. Então, é mais um gênero para que você fique bem esperto cada vez mais com o seu conhecimento, com a sua linguagem. Imagine se a gente tivesse um tipo só de gênero e sobre ele fosse ler todos os dias, todos os portadores, todas as informações viessem através dele. Então, vamos lá. Olha só, como é que uma notícia se estrutura? Ela apresenta duas partes, um título, e o título, muitas vezes, alguns teóricos dizem que ele vem o título e uma manchete abaixo do título. Mas o que é importante você entender é essa característica, ele tem um título e um corpo, né? O corpo vem o detalhamento do que foi dito no título, mas esse título, ele tem que trazer o máximo de informação possível sobre a sua notícia. Por quê? É a partir dele que você vai despertar para querer ler todo o assunto do corpo ou não, querer conhecer aquela notícia ou não. Então, vamos lá. O título, ele tem um assunto e ele é chamado lead. Lead, em português, L-I-D-E. E ele menciona a maior parte daquelas informações sobre o texto e ele vem destacado com maiúsculas ou com fontes maiores. Então, letras de tamanhos maiores. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, exemplificando. Onde acontece circulação de notícias? Nós recebemos, às vezes, todos os dias no WhatsApp, nos jornais digitais, às vezes vem um e-mail, né? Quando a gente abre a página de um provedor de internet, muitas vezes estão cheias de notícias. Então, ela tem em jornais impressos ou digitais, nas revistas, nos rádios, nas TVs, internet, dentre muitos outros, né? Então, nós temos aqui notícias nos livros. A criança, quando está pesquisando, ela encontra muitas notícias. As informações estão aí, né? Nós vimos que ela quer informar. É um gênero discursivo, ele quer falar de alguma coisa. Para saber mais, importantíssimo, fato ou fake? Muito cuidado com a fonte que você busca a sua notícia. Se ela é fake, se ela é falsa, ela não é notícia, é fofoca. Então, notícia precisa ter todas aquelas características. Ela precisa ter um corpo, ela precisa mostrar fatos reais. Então, esteja atento, você que é bem esperto e sabido para identificar a coisa certa. Vamos conhecer aqui uma notícia tirada do site da Secretaria de Estado de Educação.
E é uma notícia bem atual. A notícia, ela trata de coisas da atualidade. A reportagem pode, às vezes, ser muito antiga. Ah, professora, mas eu li uma notícia que era de 2 anos atrás. Certamente você também pegou um jornal antigo. Ou um outro portador, suporte antigo. Se você abre um jornal atual, de hoje ou da semana, você vai ter uma notícia de assunto que se trata naquele tempo, não é? Então, vamos ver. Professor usa vídeos para divulgar informações sobre o regime de estudo não presencial desenvolvido em Minas. É esse regime de estudo que você está participando. As aulas não são presenciais. Então, vamos ver. Essa notícia tem um título, a manchete em outra letra e o corpo da notícia em outra letra, né? Ele vai destacar. Esse assunto me interessa, deixa eu ver o que fala na manchete. Os materiais ajudam a divulgar esse conteúdo relevante para a comunidade escolar, para os servidores da educação. E essa notícia é de 16 de julho de 2020, às 17h42. Veja bem que ele fala o assunto, descreve como foi e essa notícia me interessa. Então, vou ler. Desde que as aulas presenciais foram suspensas como medida de combate e prevenção à Covid-19, educadores da rede têm, cada vez mais, compartilhado experiências e informações que possam contribuir para o desenvolvimento das atividades propostas no regime de estudo não presencial. O cenário novo que todos têm vivenciado está estimulando os profissionais na busca por alternativas que possam ajudar a superar o momento. Pensando nisso, o professor de História e diretor da Escola Estadual Eusébio Dias, localizada em Belo Horizonte, Tancredo Lins desenvolveu uma forma de aumentar a visibilidade de informações importantes para a comunidade escolar, utilizando vídeos. O sucesso da iniciativa ultrapassou os muros da escola da capital e tem servido de fonte para alunos e professores de outras unidades de ensino da rede. Nós temos aqui um colchete, uma reticência, porque essa notícia continua. Este é o professor Tancredo Lins, ele é diretor desta escola que está dizendo, e olha que interessante, ele está usando vídeo para divulgar, porque os gestores da escola, eles estão em contato com vocês. Professores, eu sei que estão informando vocês através de WhatsApp, das mídias convencionais, não é mesmo? Então, foi retirado do site da Secretaria de Educação, essa nossa notícia. Vamos lá. Nós vamos agora fazer a parte, conciliar a parte da análise linguística com esta notícia. Então, veja bem, essa notícia tem o título. Esse título foi usado uma linguagem, olha lá o que está dizendo, a ordem direta das frases. Para que o título seja claro para o entendimento de todos, ele vai usar a ordem direta das frases. Numa última aula sobre crônica, eu disse para vocês, ensinei até uma brincadeira para fazer em casa e aumentando as frases. E você aprendeu que frase é até uma palavra, olá, saiu, ela comunica uma ideia. Agora, você vai conhecer que a frase, ela é chamada de oração quando ela tem um verbo. E o título da notícia, como além de obedecer à língua padrão, culta, ele também obedece esse sentido direto da frase. Ele vem um sujeito, o predicado e o complemento. Lembre-se que não é concordância. Complemento também do verbo, do predicado, mas não é concordância. Veja bem, professor usa vídeos para divulgar informações sobre o regime de estudo
não presencial desenvolvido em Minas. Veja bem, o que é o sujeito? É toda e qualquer expressão ou sentença que se refere ao verbo. Por que eu disse expressão ou sentença? Porque o sujeito pode não ser uma pessoa, pode não ser um ser, um animal, ou ele pode também ser um objeto. Então, é a sentença que vai falar, referir, falar do verbo. O que é o predicado? Já é matéria do 5º ano você identificar isso. É tudo que se diz do sujeito, inclusive o verbo. Então, vamos lá. E o que é o complemento? É o que completa e refere a esses dois termos, ao predicado e o sujeito. Eu disse ali completa, eu não disse concorda, porque na última aula nós aprendemos o que concorda com o verbo, o que concorda com o substantivo. E nós vamos entender que as classes gramaticais que você aprende é muito importante. Você já sabe o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é pronome. Tem visto quanto isso serve para o seu conhecimento? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, a frase título da nossa notícia. Professor usa vídeos para divulgar informações sobre o regime de estudo não presencial desenvolvido em Minas. Qual é o sujeito? Professor. A primeira dica quando você vê uma oração, uma frase que tem verbo, é uma oração. É marcar e identificar os verbos, aquela clássica indicação. Então, professor usa, divulga e desenvolvido. Se ele usou e marcou os verbos, quem está falando desses verbos? Professor. Então, o professor veio primeiro, seguiu a ordem. Cada barrinha aqui pode ser uma oração. Cada lugar onde tem verbo pode ser uma oração, mas ainda assim ela segue a ordem. O sujeito falando de todos esses verbos e o restante que completa a frase, que é o complemento da frase. Veja, as aulas presenciais foram suspensas como medida de combate. Aulas presenciais é o sujeito. Ele é um sujeito simples, porque presencial está só se referindo, o sujeito é aulas. É elas que foram suspensas. Qual o verbo? Suspensas. Foram suspensas como medida de combate às aulas presenciais. Como medida de combate, as aulas presenciais foram suspensas. Mesmo que esteja fora de ordem, o verbo é identificado e o sujeito também. O sujeito identificar o verbo é o macete e encontrar de quem ele fala. O verbo, todo o predicado, o verbo ir para frente fora o sujeito, o restante é o predicado da frase. Então, você ficou sabido e agora é com você a sua vez de praticar. O fato vira notícia. Pesquise fatos reais acontecido no seu meio familiar ou social, na casa, na escola, no bairro, cidade, estado ou país. Sugestões sobre esses fatos. Meio ambiente, sobre excursões, maratona, mutirão, esporte e outros. Faça este fato virar notícia e registre em seu caderno. Pode ser um passeio que você fez, né? Muita gente fazia mutirão para dengue. Agora não estamos podendo sair, não é? Também o mosquito deve estar encontrando menos gente. Agora é com você, você vai usar os seus conhecimentos, paragrafação, tudo que você aprendeu que tem numa notícia e construir a sua notícia sobre um desses fatos. Querido aluno, agora eu vou deixar para você uma questão. Preste atenção. Professora dirige-se ao aluno na sala de aula e pergunta: parece que minhas perguntas te fazem pensar bastante. E o aluno responde à professora: não, professora, o que me faz pensar são as respostas. Ou seja, eu deixei aqui uma anedota, uma piada, porque a nossa próxima aula é sobre anedotas, sobre piadas, e você vai gostar. Não perca, tudo bem? E agora a nossa retomada nós vimos a finalidade, a estrutura e a circulação de uma notícia.
Cada vez mais eu gosto de estar com você. Agradeço a sua atenção e não perca a próxima aula. Estaremos aqui. Até mais!